Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento sobre segurança de sistemas computacionais. O meu nome é George Trindade e eu vou ser o seu orientador. Prontos ou não, vamos iniciar a nossa matéria e eu espero que você faça bom uso desse conhecimento. Dentro da matéria de segurança de sistemas, nós temos três grandes dimensões. A primeira é a dimensão das ameaças, a segunda é a dimensão das falhas e a terceira é a dimensão das boas práticas. A dimensão das boas práticas interfere nas outras duas, mas ameaças e falhas são coisas muito diferentes, apesar de terem algumas consequências parecidas. Ameaças podem destruir seus arquivos, falhas também. No entanto, elas têm naturezas diferentes. Você se protege contra a ameaça e pode ter que tomar alguma atitude enérgica, entre outras coisas, você pode ser obrigado a negociar para recuperar seus arquivos. Já falhas, muitas vezes, não tem muito o que fazer, mas ainda assim você pode se proteger. Porém, você entende que falhas acontecem, não é algo que vem no sentido de te prejudicar de propósito, entendeu? Então nós vamos começar a fazer uma abordagem de segurança dentro da dimensão das ameaças, beleza? Existem vários tipos de ameaças que são programas maliciosos. Vírus é só um deles, ok? O que é um vírus? Vírus é um código malicioso cuja intenção é provocar algum prejuízo. Mas antigamente os sistemas eram muito simples e os vírus também. Muitas vezes a intenção era acabar prejudicando o uso do computador, esgotando os recursos deles. Eu vou te mostrar um exemplo aqui bem simples. Nós temos aqui essa imagem. Aqui é um pequeno código MS-DOS. O MS-DOS é a base do sistema operacional. Ele é a ferramenta de linha de comando. O sistema operacional trabalha basicamente em cima do MS-DOS, só que ele é uma ferramenta gráfica. Você pode usar o mouse, etc. e tal. Utilizando o MS-DOS, um pequeno script pode criar um arquivo e abrir. Isso é uma coisa muito simples, certo? Criar um arquivo de texto e abrir. Agora, esse script aqui em especial está criando e abrindo, criando e abrindo, criando e abrindo infinitamente. O que vai acontecer? Ele vai ocupar toda a memória e vai acabar fazendo o sistema cair por conta do esgotamento do recurso. E a partir daqui você já começa a entender que os vírus, eles têm funções. A coisa vai ficar complicada quando esses pequenos vírus começam a ganhar funções específicas cada vez mais sinistras. E é aí que os vírus acabam sendo organizados em categorias, ou os programas maliciosos acabam sendo organizados em categoria e vírus é só uma dessas categorias. Olha essa imagem comigo. Ransomware, um dos mais sinistros deles. Esse aqui sequestra, bloqueia o seu sistema ou ele bloqueia os seus arquivos através de criptografia e ele obriga você a pagar um resgate por isso. Então é um negócio sinistro, porque já aconteceu aqui na cidade de uma empresa ter o seu sistema bloqueado. Então, assim, se for uma pessoa comum como eu ou você, a gente mete a bicuda no computador, formata, ele perdeu as fotos, perdeu as músicas, beleza, entendeu? Um trabalho da faculdade, alguma coisa assim, mas às vezes está no pendrive, tudo bem, entendeu? Mas uma empresa que tem um sistema de estoque, esse sistema de estoque vai fazer o inventário no final do ano, não tem backup e precisa recuperar, entendeu? Todas as notas lançadas, vai dar uma dor de cabeça. Tem dois sistemas, normalmente as empresas têm dois sistemas, um fiscal e um local. Eu não vou entrar em detalhes não, mas eles fazem dois tipos de gerenciamento diferenciados, entendeu? E aí não pode perder, entendeu? Pensa no prejuízo absurdo que seria. Então, é um problema isso é uma função sinistra mesmo. Spyware já seria um programa que fica espionando seu computador. Muitas vezes você não sabe que ele está lá, mas ele está vendo o que você está fazendo, ou enviando print para o atacante que está controlando esse spyware, entendeu? Ou enviando o que você digita, tudo que você digita, ele captura. Então, é bem sinistro esse recurso dele. Adware já tem a ver com anúncios. Ads tem a ver com anúncio, né? Você já ouviu falar aí, Google Ads, entendeu? Então, Adware, ware vem de software, né? Sistema. Então, Adware
já tem a ver com anúncios. Ele fica exibindo muitos anúncios, entope seu computador de anúncio, entendeu? E se você talvez não saiba, mas toda vez que você visualiza um anúncio, aquela conta daquele anúncio ganha alguma coisa da plataforma, que muitas vezes não sabe que o anúncio está sendo exibido através de um adware, porque o que, que ele faz? Abre centenas de páginas de uma vez da internet e fica enchendo seu saco com anúncios, entendeu? Então, assim, é um vírus para poder ganhar dinheiro, né, das plataformas de anúncio e encher o seu saco, né? É chato pra caramba. O Worms é um sisteminha que ele é parecido com o vírus, ele praticamente tem a mesma função do vírus, só que você tem uma diferença entre o vírus e o Worms. O que que acontece? O vírus, ele infecta um arquivo do computador, e aí você precisa executar esse arquivo, por exemplo, uma imagem. Quando você executa esse arquivo, o vírus entra em ação, se replicando, etc e tal. O Worm não, ele é independente. Ele entrou no seu computador, ele já começa a infectar tudo sozinho, não tem isso, entendeu? Então ele é independente. Essa é a principal diferença entre ele e o vírus normal. Cavalo de Troia, o Trojan, então esse aqui é sinistro também. Porque a partir do momento que ele acessa seu computador, ele envia o controle desse computador para um atacante, entendeu? E também pode estar monitorando o seu sistema. Inclusive, aconteceu no colégio onde eu estudava que um aluno estava todo lascado na matéria, né? E aí o que, que ele fez? Criou uma página e colocou um trojan nessa página e deu um jeito de mandar para o professor. O professor caiu na armadilha, abriu a página e instalou o trojan no computador. Desse computador, ele saiu vasculhando a rede toda até achar a pasta de provas e conseguiu a prova. Qual foi o vacilo dele? Ele pegou, imprimiu a prova e estava com ela na escola. Um colega amigo viu e falou: moço, me ajuda, eu também estou perdendo, me empresta aí para me poder copiar. Aí ele: tudo bem, mas não conta para ninguém. O cara falou: tá bom, não vou contar para ninguém. E foi copiar a prova na impressora da biblioteca. A moça da biblioteca viu aquilo, achou estranho, é uma prova, mas essa prova tá marcada para data futura. Pera aí, que negócio é esse? E deu o maior BO. Ele só não foi expulso porque ele foi obrigado a explicar como foi que ele fez isso e ficou meio chato pro professor, mas no final das contas todo mundo achou engraçado. E aí foi por conta disso que ele escapou. Mas foi uma onda. Trojan é sinistro. Tem os botnets. Esses são os principais mais interessantes. O botnet também é interessante porque o que, que ele faz? Ele instala no seu computador e transforma ele num zumbi. Basicamente ele fica ali quietinho, né? E aí ele vai se infectando pela rede, infectando pela rede, infectando pela rede. E aí quando chega num certo número, o atacante sabe que ele tem tipo 5.000 computadores infectados e aí ele resolve atacar um domínio, um site. Por exemplo, o Google. Claro que o Google aguenta hoje, mas antigamente não era bem assim, né? Então, quando ele mirava milhares de computadores no endereço só e fazia vários acessos ao mesmo tempo, é chamado de ataque de DDoS ou negação de serviço. O servidor está recebendo tanta requisição que ele não dá conta e ele trava e nega serviço para todo mundo. Aí caía Yahoo, caía Google nem tanto, né? Mas caía outros servidores, alguns sites específicos, até site do governo já caiu com esse ataque, tudo utilizando botnets, enfim, né? Então é uma noçãozinha básica para você entender. Uma vez eu precisava de um Keygen. Keygen é um gerador de chave que libera um programa pago. E aí eu falei, vou baixar esse Keygen da internet, mas eu já manjava que muitas vezes você vai baixar desses sites, inclusive o site que eu acessei chama Serials WS. Acesse por sua conta e risco, eu nem sei se ainda está online. E aí eu fui baixar esse Keygen sabendo que podia vir vírus. Então o que, que eu fiz? Fui numa lan house e levei meu pendrive, acessei, achei o Keygen, baixei, zipei numa pasta com senha, porque ele fica bloqueado lá e o antivírus não consegue escanear, porque se o antivírus pegar, né, detona ele. E salvei no pendrive, desconectei o pendrive e fui testar para ver se era um Keygen mesmo. Se ele funcionava ou se era um vírus, né? Porque normalmente vem vírus. Justamente esses sites pegam muito por causa disso. Então desconectei tudo e vamos testar para ver se não é vírus. Quando eu executei, não aconteceu nada. Eu falei, ó,
com certeza não é o QG, isso aqui vai ser um vírus, vai dar alguma coisa aqui. Aí começou a subir uma baratinha na tela. O negócio é que essa baratinha, por onde passava, saía comendo tudo na tela e não tinha como você reagir, fazer mais nada. Aí eu falei, aqui pra mim já deu. Desliguei meu computador, dei boa noite pra galera e tchau, sumi. No outro dia, todos os computadores tiveram que ser formatados, porque o vírus espalhou pela rede, detonou tudo que tinha nos computadores. E aí, eu sinto muito, o cara era até meu amigo, mas enfim, histórias, né? Faz parte. Inclusive, eu nem sei onde foi mais que eu deixei esse vírus, viu? Já faz tempo. Pois é, pessoal. Então, esses basicamente são os principais riscos. E aí, o que a gente faz para poder lidar com isso? Vem a resposta. Isso acabou abrindo o mercado, né? Porque, assim, caso você nunca tenha ouvido falar, essa questão de computador, internet, tudo isso aí ganhou um grande impulso por conta da guerra, entendeu? Então, os exércitos se comunicavam e o exército inimigo queria saber qual era o plano, o próximo passo, mas para isso tinha que decodificar as comunicações. Então, comunicações, internet, processamento, segurança, tudo isso ganhou impulso por conta das guerras, entendeu? E aí o que acontece? Hoje a gente tem os sistemas de antivírus. Sistemas de antivírus, basicamente, eles estão qualificados para poder trabalhar contra vírus, mas não só contra vírus. Os sistemas de antivírus, eles são projetados para poder combater esses tipos de ameaça. E eles têm praticamente 4 coisas que você precisa entender dentro da questão de segurança. A primeira é o motor, a segunda é a heurística, a terceira são os bancos de vírus e a quarta são as quarentenas. Aqui no nosso curso, eu cito 2 sistemas específicos, o Kaspersky, que é russo, e a Avira, que é alemão. Eu sempre instalo o Avira, a versão gratuita, que é muito boa, mas tem a versão paga. A Kaspersky, eu não sei se tem versão gratuita, até onde eu sei só tinha paga, mas é muito top. E você tem ali a AV Comparative, que é um site que compara, sei lá, 20 antivírus. Você pode ir lá e escolher um de seu agrado. Mas enfim, para mim não basta só a questão da marca, tem que ter o comportamento do antivírus. Por isso que é importante você entender isso aqui, ó. Motor, heurística, banco de vírus e quarentena, beleza? O motor, por exemplo, quando o antivírus entra em execução, ele pode pesar o computador. A capacidade dele de escanear arquivos sem travar o sistema, sem atrapalhar o seu uso e sem que o próprio vírus infecte ele e passe a rasteira nele, a gente vai chamar isso de motor, entendeu? Então, ter um bom motor para escanear rápido, pegar em real time, entendeu? Inclusive, ele tem tanto um sistema de real time quanto o sistema de scan depois. Então, o real time vai tentar pegar ali ao mesmo tempo, ele trabalha com a qualidade um pouco mais simples, mas você pode optar por um scan mais profundo e aí você tem que deixar o computador trabalhando, que ele vai levar mais ou menos 1 hora se for muitos arquivos, entendeu? Então, o motor é muito importante você entender o desempenho. E eu gosto do Avira, que é levinho, entendeu? Depois do motor do vírus, você tem a heurística. O que acontece? Quando o vírus está em um arquivo, o motor ele vai tentar pegar ali, né, analisando o arquivo para ver se encontra o vírus, mas muitas vezes não encontra. E é aí que entra a heurística. O que é heurística? Isso aí vai até falar bonitinho, né? Heurística é uma análise comportamental, ou seja, suponhamos que tem lá um arquivo do sistema, o visualizador de fotos do sistema. E aí esse programa começa a atacar um arquivo de sistema, começa a se comportar de forma estranha. O antivírus vai ver aquilo e vai falar, ei, esse não é o comportamento padrão dele. Por que ele está se comportando assim? Tá muito estranho esse negócio aí. Ele já chega logo mão na parede meliante, entendeu? E já vai analisar um pouco mais profundo para ver se acha alguma assinatura de vírus, enfim, alguma modificação, alguma coisa estranha. Então a heurística é a habilidade do antivírus de identificar um comportamento malicioso só observando as ações do aplicativo, do sistema, entendeu? Então é uma análise comportamental. Ok. Depois tem o banco de vírus. O banco de vírus já é interessante porque todo vírus que ele é analisado, ele tem uma assinatura, que é um trecho de código que só tem nele, entendeu? E aí quando esse vírus ele é identificado, as empresas de segurança montam um banco de dados de vírus com aquele trecho que sabe que sempre vai ter dentro do código do vírus. Então é fácil para o antivírus fazer um scan rápido para saber se acha um trecho de código
igual a de um vírus específico. Isso significa que boa parte das detecções se dão por conta do banco de vírus e da assinatura dos vírus, mas obviamente que você deve entender que esse é só mais um recurso do antivírus. Isso significa que boa parte das detecções se dão basicamente por conta da assinatura dos vírus. É mais fácil, antes do vírus executar, você achar um trecho de código dele dentro de um programa específico. Mas lembrando, esse é só um recurso dos recursos disponíveis, inclusive com alguns mais profundos que a gente não tem muito conhecimento ou que são patenteados por essas empresas, né? Mas o mais importante a gente está aprendendo aqui agora, ok? E aí, por fim, vem a quarentena. Quando esse vírus ele é pego e muitas vezes não é possível desinfectar na hora, o que o sistema faz? Pega o arquivo e coloca ele em quarentena. Prende ele dentro de uma pasta específica dele, mas deixa ele bloqueado até que você decida se você quer tentar recuperar o arquivo ou se você quer deletar. Muitas vezes tem arquivo que não pode mais ser recuperado, então o antivírus vai oferecer para você a oportunidade de deletar ele. Uma outra coisa interessante é que alguns antivírus têm a possibilidade de você liberar o arquivo infectado. E no AV comparativo você vai perceber que eles testam isso, a facilidade que o usuário tem de liberar arquivos infectados, porque se você quiser liberar o arquivo, né, paciência, tem alguns, inclusive, tem alguns avisos que são falsos alarmes. Então eles medem também qual antivírus tem mais taxa de falso alarme. E normalmente esses antivírus que têm taxa alta de falso alarme também tem uma posição melhor em termos de detecção. Mas, enfim, né? A maioria dos antivírus estão entre 98 e 99% de detecção, o que é excepcional. Muito bem, agora que você entendeu que tem todas essas partes, existem 3 sistemas de segurança básicos em um sistema computacional. Quais são eles? O primeiro é o antivírus, que a gente já viu aqui. O segundo seria o firewall e o terceiro seria o Internet Security. Vamos entender melhor um pouquinho disso. O firewall é uma barreira que analisa o tráfego de rede do seu computador e o tráfego de rede externo. Ou seja, seu programa está se comunicando com qual endereço da internet, tem algum endereço da internet mandando alguma requisição para o seu computador e quem é que está recebendo essa requisição, entendeu? Então, se tiver, por exemplo, um botnet aí, ele vai pegar, porque ele vai tentar se conectar com algum endereço de fora, entendeu? Então, o firewall, ele protege a conexão, ele fica de olho em tudo e protege sua conexão. Em alguns casos, a empresa oferece a VPN, ou Virtual Private Network, entendeu? Uma rede virtual privada, onde você tem o seu acesso é mascarado e é protegido, e as suas comunicações muitas vezes são encriptografadas para que ninguém possa descobrir. Inclusive, foi uma sacada do governo americano. Eles pegaram um hacker que tinha um sistema de comunicação secreta e era muito usado por crime. Pegaram esse hacker, mas ao invés de prender, o que eles fizeram? Vem trabalhar pra gente, vamos lá, a gente vai ajeitar seu lado também. E aí esse cara começou a trabalhar e eles tinham acesso a todas as comunicações de vários grupos, grupo terrorista, grupo de crime, enfim, eles tinham acesso a porrada de comunicações de vários grupos terroristas. Eles estavam de olho nas comunicações. Outro interessante também foi Israel. Eles descobriram que os terroristas lá estavam querendo comprar um grande carregamento de celulares. Então o que eles fizeram? Arrumaram um laranja e essa pessoa se propôs a fazer a negociação desses aparelhos e eles conseguiram um valor mais barato em uma marca de aparelho, só que na verdade era o governo que havia preparado o aparelho com um esquema explosivo em cada um dos aparelhos e também de monitoramento. Enfim, basicamente, em um dia eles ativaram o sistema e quando eles atacaram, eles pegaram tipo os principais líderes que conseguiam monitorar os aparelhos e explodir os aparelhos, entendeu? Se esses aparelhos tivessem um firewall, talvez eles descobrissem que esse aparelho tinha comunicação com um endereço secreto. Aí o que acontece? Internet Security. Quando você acessa a internet, existe o risco de você topar com um script malicioso dentro da página ou em um servidor específico. É o caso de você acessar certos sites e aí você se surpreender pegando um vírus ali no navegador. Nesse caso, existe o Internet Security. Ele vai analisar as páginas e também as respostas das páginas e também os endereços, porque alguns endereços
já são conhecidos, né, como endereço de infecção, utilizado para coisas do submundo, coisas ruins. Então ele já tem um banco ali de endereços seguros não, de endereços que não são seguros, e daí veio também a questão do certificado digital para site, que significa que o seu endereço é certificado por uma agência de segurança ou uma agência conhecida. Inclusive, se você trabalha com tráfego e o seu site não tem certificado digital, o seu tráfego sai mais caro, mas se o seu site tem um bom certificado digital de uma certificadora específica, o seu tráfego pode cair pela metade o custo da sua campanha de anúncio. É muito curioso isso também. Então, se você tem o trio antivírus, firewall e internet security, você está muito bem, com certeza. Mas normalmente um computador caseiro não costuma utilizar isso tudo, né? E um bom antivírus já faz um trabalho excelente. Mas além de toda a estrutura de segurança, vem a questão das boas práticas, que é uma dimensão específica. Então, em termos de boas práticas, não é bom você ficar acessando endereços que não são seguros. Fique de olho nas respostas do sistema quando você acessa um certo site e ele te encaminha para um outro endereço de publicidade e outras coisas, sugerindo downloads ou dizendo que o seu computador foi infectado. Fique de olho nessas questões. Outra coisa também é ficar de olho nos programas que você instalou no computador, dar uma olhadinha na rede para ver se não está tendo alguma comunicação estranha. O Windows ele já tem um firewall, você pode aprender a mexer nele e dar uma olhada em quem está se comunicando, entendeu? E com relação à internet, não tem jeito, é só tomar cuidado mesmo, principalmente com arquivos que você recebe pela internet. É também interessante você ficar de olho nos pendrives. Hoje em dia os antivírus estão bem preparados para interceptar ataques que vêm de pendrives. Inclusive tinha um vírus chato que ocultava todos os arquivos do pendrive e criava arquivos falsos. Então você tentava abrir, e no final das contas não acontecia nada, porque você perdeu seus arquivos tudo, mas os arquivos estavam todos lá em uma pasta oculta, e aí tinha que entrar no MS-DOS, abrir, identificar essa pasta oculta e exibir essa pasta oculta e apagar todas as outras pastas falsas e descobrir onde o vírus ficava instalado, que toda vez que você abria, ele se auto-executava. Ele trocava um arquivo de auto-execução lá por um arquivo que chamava o vírus, era bem chato. Enfim, tinha muito isso, hoje você está mais tranquilo. Então, conduta segura, aplicativos de segurança e conduta segura, ok? Se acontecer, por exemplo, de um computador ser sequestrado, muitas vezes não é recomendável, mas você tem que pagar um resgate que fica em torno de uns $300 para poder liberar o sistema e imediatamente cuidar da segurança dele, porque se você for tentar combater, você também teria que comprar algumas ferramentas para poder combater esses vírus, e faz parte, né? Ou você se protege agora, ou você tem custo de todo jeito lá na frente, principalmente se for uma empresa, entendeu? Então, se você trabalha numa empresa, dê uma olhada na estrutura de segurança do sistema para que você possa ter tranquilidade no seu trabalho e também para que você não perca nenhum arquivo importante à medida que você for trabalhar ali com o sistema. Então é muito importante ter todo esse cuidado na parte de sistema. Pronto, agora que você já teve toda essa noção sobre sistemas de segurança, a gente vai para a segunda dimensão, que é a dimensão das falhas. Agora a gente vai entrar na dimensão das falhas dentro da questão de segurança de sistema. Basicamente, pessoal, você tem três tipos de falhas dentro de sistemas. Você tem a falha em termos de arquivos, você tem as falhas em termos de sistemas e você tem as falhas em termos de equipamentos. Cada uma delas exige respostas específicas, ok? Dentro da questão de arquivos, por exemplo, o seu pendrive pode queimar, o seu HD pode falhar, o seu sistema pode corromper. Acontece. O que você vai fazer? Backups externos. Então, ter backups externos é uma medida de segurança contra falhas de arquivos, entendeu? E é uma ação muito simples, basicamente é isso mesmo. Entre outras coisas, sincronizar os seus arquivos com outros computadores, ter 2 HDs no seu computador ou ter um drive online, um drive remoto, um pacote de serviços do Google Drive ou de outra empresa que ofereça espaço para você, ou mesmo comprar um servidor na internet, em qualquer servidor de hospedagem, onde você vai ter lá
um endereço online, mas você basicamente vai usar aquilo só para fazer backup e vai pagar aí R$ 200 por ano. E aí você pode considerar se vale a pena ou você comprar um drive externo ou você ter um serviço online que é garantido. Aí um servidor online, ele tem replicação, ele tem segurança, é bem mais tranquilo para você, entendeu? Mas tem essas opções, ok? Depois, em termos de falhas sistêmicas, o que acontece? Você tem dados, um programa, por exemplo, de gestão de estoque, que a gente está estudando para trabalhar, certo? Então, você está numa empresa e tem um programa lá que dá entrada em nota fiscal, aquele programa tem um banco de dados. Aquilo é arquivo, certo? O banco de dados tem que ser protegido, fazer cópia, cópia de segurança, tal, tal, tal. Todo santo dia tem que fazer cópia de segurança do sistema, se possível de manhã, de tarde, de noite, entendeu? Porque você não pode vacilar, né? Trabalhei hoje a manhã toda dando entrada em nota fiscal, perdi. Aconteceu alguma coisa no computador, perdeu. Não, meio-dia tem que fazer cópia de segurança do sistema. Chegou 5 horas da tarde, cópia de segurança do sistema, entendeu? Não tem outra, tem que ter esse comportamento aí. Beleza. Isso é arquivo, mas e dados, entendeu? Dados, o seu nome é dados, seu CPF é dados. Você tem que ter um cuidado com a questão da proteção dos dados, porque com essas informações, um atacante pode criar um perfil fake, pode criar uma conta fake. É uma coisa incrível. Você vai na concessionária para poder financiar um carro, uma moto, você não consegue. O cara rouba seu documento e financia uma casa no seu nome. É incrível um negócio desse, mas é isso. Por isso existem algumas regras, inclusive, para proteção de dados por conta desses riscos específicos. Você já entendeu, né? Uma coisa muito importante que garante o bom funcionamento dos sistemas são as atualizações. Sistemas atualizados, tudo, se possível, atualizado. Inclusive, um grupo de hacker conseguiu atacar uma empresa utilizando o sistema que controlava a temperatura do aquário. Essas empresas, para ter controle de tudo, utilizam o IoT, Internet das Coisas. São aplicativos que são conectados à internet e o dono da empresa consegue ver como é que está aqui, esse motor está funcionando bem, como que está a temperatura lá do servidor, do frigorífico, sei lá. Controla tudo pela internet. O aquário tinha um programinha que controlava a temperatura para os peixes. Os caras descobriram e exploraram uma vulnerabilidade dentro do sistema do aquário. Conseguiram acessar a rede do sistema do aquário. Eles invadiram a rede da empresa toda. Eles criaram um reporte e publicaram e tal. Enfim, as empresas publicaram isso para que sirva de orientação, inclusive para as fabricantes de sistemas tamparem suas vulnerabilidades. Um hacker invadiu um banco, retirou um dinheiro, isso quando não é um funcionário que rouba do próprio banco. Teve um que tirava 5 centavos de cada conta. Ele tinha um sistema lá, tirava 5 centavos de cada conta todo santo mês. O cara tava milionário, o banco só descobriu porque, tipo assim, ele ganha X, mas ele tem milhões. Como que ele tem milhões? Entendeu? Então, ele tava usando alguma vulnerabilidade do banco, tirando dinheiro até descobrir, foi uma novela. Então, esse hacker invadiu o banco, tirou um belo de um saldo. A polícia pegou o cara e você vai ser preso e tal. Ele falou: não, eu sou funcionário do banco. Por quê? Porque ao conversar com o advogado do banco, olha, essa notícia vazando vai dar um prejuízo maior para o seu banco em termos de ação, banco na bolsa de valores, uma queda significante muito maior do que isso. Fora que tem clientes que você pode perder na sua carteira. Se você concorda que eu sou funcionário do banco, eu vou fazer um reporte bonitinho de como foi que eu fiz esse ataque. A gente vai enviar para a concorrência, para os outros bancos, para todos se prepararem. Depois eu publico esse reporte com o meu nome, tudo bonitinho. E o cara que publicou, na verdade, ele tinha atacado o banco. Ela ganha muito mais. Então, assim, é interessante você ter toda essa noção de sistema e atualizar sistemas e cuidar, entendeu? Equipamentos agora. Equipamentos, o que acontece? Você pode monitorar o equipamento, auditar ou rastrear. Inclusive, voltando para a questão de automação comercial, sistemas de controle de estoque, controle de lojas para empresas que são grandes empresas, você tem que ter esse recurso de monitorar tudo, todos os equipamentos, todos os sistemas e também de auditar, entendeu? É onde algumas pessoas acabam se prejudicando, porque você tem o acesso ao sistema, mas aí você emprestou para o seu colega fazer um negócio para você. Essa pessoa que tem acesso com o sistema fez uma coisa errada. Quem é que vai ser o culpado? Porque está na sua conta, na sua senha. Então, senha de sistemas,
você não compartilha, porque se der ruim pode sobrar para você. E essas empresas já têm sistemas que fazem auditoria justamente para saber quem foi que deu baixa na nota desse cliente errado, entendeu? Então, assim, teve uma empresa aqui da cidade que vende, não vou entrar em detalhes. O funcionário estava utilizando a maquininha dele para passar as vendas, e esse é um produto de valor muito, muito alto. E foi vendendo e vendendo. O cara era o gerente praticamente da empresa, né? Vendendo, vendendo, vendendo. E aí, se eu não posso falar o produto porque é um só, e aí todo mundo vai saber que empresa é. Entendeu? Aí o que que acontece? Depois que o dono não estava entendendo, porque estava tendo saída, mas o caixa estava sempre vazio, o que está acontecendo? Entendeu? O cara saiu da empresa. E aí abriu uma empresa na frente da empresa do patrão com o mesmo produto, entendeu? E ele, de onde que ele tirou o capital? Esquema, fazendo jogada. Aí depois foi saber que o cara estava fazendo as vendas, mas estava passando em outra maquininha e tal. Teve um que foi no posto de gasolina, viu a maquininha, né? E aí ajeitou uma maquininha igualzinha. E aí ele passou no posto de gasolina, no vacilo do frentista, ele trocou a maquininha. E o posto de gasolina passou o dia todo o dinheiro na maquininha dele, entendeu? Outros esquemas. Então, assim, monitorar, auditar, e rastrear é uma coisa extremamente importante. Inclusive, eu vou mostrar como que você acessa seu celular remotamente e você pode rastrear ele, um conhecimento interessante, entendeu? Que você precisa ter, a gente vai oferecer para você. Então, assim, além de tudo isso, de todos os cuidados que você pode ter com sistemas de backup automatizados, com tecnologia para proteger sistemas, com atualizações constantes, com sistemas cada vez mais robustos, com auditoria, com monitoramento de sistemas, aí toma cuidado com o monitoramento IoT, porque o cara invadiu um aquário por um sistema desse, então tem que ficar de olho, entendeu? E rastreabilidade, apesar de tudo isso, tem a questão das boas práticas, o local onde o equipamento tá, se você tem um servidor, muitas vezes tem que ficar numa sala fechada, num gabinete específico. E para que você possa ter essa noção de boas práticas, nós vamos oferecer uma visão geral em cima do sistema de segurança da Avira, que basicamente é igual a quase todos os outros, então serve para o nosso propósito. Beleza, pessoal? A gente vai fazer uma análise rápida em cima da tela do Avira, que é bastante completa e intuitiva, mas vale para qualquer outro sistema. Intuitividade é a característica de você olhar e já ter uma noção de como que se usa. Qualquer produto precisa ser intuitivo, principalmente hoje, muitas pessoas idosas e às vezes muito novas estão tendo acesso a sistemas, celulares e tal, tem que ser intuitivo para que as pessoas possam saber usar. Então, você não pode ter dificuldade nisso aqui. Você que está estudando segurança não pode, tá bom? Porque é intuitivo. Vamos lá? A gente tem aqui essa primeira categoria de status que já reúne algumas informações importantes e te dá a opção de fazer uma rápida verificação aqui. Logo de cara você tem a informação aqui de que a proteção está habilitada e tem também o dado da última atualização, porque como nós acabamos de ver, a atualização é um recurso de segurança que você precisa ter garantido aí nos seus sistemas, e eu diria que é a primeira barreira de segurança é ter softwares atualizados. Beleza, depois a gente vem aqui nos recursos de segurança, você tem a varredura, além do antivírus funcionar em real time, como a gente já viu, existe a varredura que vai verificar com mais profundidade nos arquivos. Você tem outras opções de proteção dentro do sistema. Você tem a quarentena, que permite que você possa reparar ou excluir de vez algum arquivo que não possa ser reparado. Você tem o recurso de atualização de softwares, no caso de outros softwares do computador, ele vai verificar qual está desatualizado e vai avisar para você, ó, esse recurso aqui, esse sistema precisa ser atualizado. Tem o firewall, o Windows já tem um firewall, você acessa menu iniciar, Defender, o sistema de segurança, né? Segurança do Windows, você pode acessar por aqui ou você pode acessar diretamente o Windows Defender Firewall. E tem as opções do Windows Defender, tem outras opções do sistema de segurança do Windows também. Enfim, privacidade, ele vai mostrar para você aqui segurança do navegador, como a gente já falou, VPN, que são redes privadas. O que que acontece?
Quando você acessa a internet, o site que você está acessando sabe de onde está vindo o acesso. Ele sabe que está vindo aqui da cidade tal, que é onde você está. Mas se você utiliza, por exemplo, uma VPN, o que que a VPN faz? Pega o seu acesso, leva lá para um endereço qualquer, normalmente em algum país bem longe, tipo Rússia, China, Europa, Estados Unidos, não importa. E aí, desse país, acessa o site que você está acessando. Então, o site vai estar vendo que o acesso está vindo dos Estados Unidos, está vindo da Rússia, está vindo da China. Ele não vai saber de onde mesmo que você está acessando. É uma questão de esconder o seu endereço real, uma questão de segurança, ok? Senhas, se você quiser gerenciar de forma segura, principalmente se você trabalha com muitas senhas. Ou seja, se você tem muitos acessos, muitas contas, Google, ChatGPT, não sei o que, e-mail não sei na onde, conta não sei na onde, e você tem várias senhas, você pode precisar de um gerenciador de senhas para se garantir. Até porque é importante que as suas senhas sejam difíceis e até impossível de você lembrar. Senhas de 15 caracteres aleatórios, você não vai lembrar, entendeu? É tipo senha de banco mesmo. E aí você precisa de um gerenciador de senhas. O que que acontece para você ter uma noção sobre exposição de senhas? Quando você digita uma senha, o site criptografa sua senha. Então, ele não vai salvar sua senha, ele vai salvar uma hashtag gigante lá, enorme, e o site mesmo não sabe qual é a sua senha. Mas se houver um vazamento, vai vazar essa hashtag. Os atacantes, eles não tem como, muitas vezes, quebrar essa hashtag para saber qual é a sua senha. Então, o que que realmente eles fazem? Pegaram um super sistema lá, enfim, eles criaram um projeto. Nesse projeto, eles pegam várias senhas aleatórias, assim, ó, bilhões de senhas aleatórias, e criptografa também. E aí pega a hashtag dessas senhas criptografadas. Então, por exemplo, senha 1234566 é óbvio, entendeu? Eles já criptografaram essa senha e tem a hashtag. Então, o que que eles fazem? Combina a hashtag de um banco que vazou, por exemplo, um site aí famoso teve seus dados vazados, banco de dados vazados. Eles pegam a hashtag e combinam com o banco deles para saber se acha essa hashtag. Aí se achou, eles vão saber, ó, essa hashtag que tava nesse site tal, eu tenho aqui no meu banco. Qual é a senha dessa hashtag? Ah, é 12345678910. Então, assim, ele já sabe qual é a sua senha, não porque ele quebrou a criptografia, mas porque ele usou um serviço que criptografou bilhões de possibilidades e dentro dessa sua senha tá lá, porque sua senha é uma senha simples, entendeu? Mas se você utiliza uma senha de 15 caracteres com números e letras aleatórias, tipo assim, ainda, o sistema, por mais poderoso que é, ele ainda não chegou nessa senha, porque é impossível. Vai levar 100 anos para os caras conseguirem simular tanta senha. E aí eles não têm essa criptografia. Por isso que você tem que usar senhas realmente difíceis. Talvez uma pessoa comum não, porque ela tem poucas senhas, mas se você está numa empresa e você tem muitas contas e muitos acessos, talvez você tenha que ter uma noção aí de segurança de senhas. Triturador de arquivos, o que que é isso? Então, o triturador de arquivo é o que é um sistema de exclusão de arquivos seguro, entendeu? Você literalmente destrói de forma magnética o arquivo, porque os dados são salvos de forma magnética, né? Então você destrói de forma magnética, aí não é possível recuperar. E eu vou mostrar para vocês que existem várias formas de recuperar arquivos. Se existem várias formas de recuperar arquivos, então você tem que ter formas de deletar cada vez mais importantes, mais interessantes. Alguns ajustes de privacidade, porque algumas coisas são configurações, e aí vem a questão de navegador seguro, tá aparecendo mais uma publicidade para você utilizar um navegador específico. Mas enfim, desempenho, por quê? Porque nem tudo é só questão de segurança. Às vezes você tem que fazer alguns ajustes para otimizar o seu computador. Ele oferece isso. Alguns ajustes para economizar baterias, você utiliza o notebook e tal. Alguns ajustes para questão de drives, que é muito importante, fazer os drives funcionarem melhores, né? Alguns ajustes sobre questão de arquivos, inclusive arquivos duplicados. Alguns ajustes
avançados, como inicialização, boost, que são potencializar o desempenho do sistema. Às vezes isso é uma configuração do processador. Antigamente a galera, para poder fazer overclock, que é pegar um processador que tem velocidade de 1 e fazer ele ter velocidade de 1.5, os caras faziam um esquema muito louco, chegava a estudar a arquitetura do processador para quebrar a perninha do processador. Hoje alguns processadores são soldados na placa, né? Justamente para você, quando você quiser trocar de processador, você comprar um PC novo, porque não tem como sacar aquele processador para colocar outro, entendeu? Então, algumas configurações de overclocking já vem dentro do processador. E aí eles te dão algumas opções para você acessar isso, mas é específico. Game Booster é para que você possa dar uma turbinada nos games, meio que tem muita relação com isso aqui, né? Mas enfim, você tem o recurso de Game Booster, às vezes também um recurso do sistema, e aí você pode ativar. Mas alguns programas podem oferecer alguns tipos de configuração para poder potencializar seu jogo. É possível, mas vou falar logo a real para vocês. Desempenho no computador não adianta ficar de onda com o programinha, configuração, editar registro, mexer em configuração do sistema. Pode até melhorar um pouquinho, mas desempenho no computador é gastar dinheiro. Compre memória. Você vai acessar a internet. Ah, meu computador é só para estudar. Mas você acessa o navegador. Eu tô com dois abertos aqui. Você acessa o navegador, então, meu amigo, você tem que ter memória. Navegador é um monstro devorador de memórias. Entendeu? Então você tá numa página, você tá no YouTube. O YouTube tá carregando vídeo, entendeu? É coisa pesada. Aí no outro você tá no Google fazendo pesquisa, no outro você tá lendo alguma coisa porque você vai abrir um PDF, não sei lá o quê. Então, assim, quando pensa que não, você tá com 10 abas abertas. E isso aí consome recurso. E vai por mim. Navegador engole memória, entendeu? Então, tem que ter memória no seu computador, beleza? Então, desempenho é gasto. Compra computador bom, processador bom, placa de vídeo boa. Quer jogar? É placa de vídeo, meu amigo. É memória RAM, entendeu? Analisa qual é a versão do hardware. Hardware é o que você pode chutar, é a parte física. E software é o que você pode ofender. Você não pode pegar no programa, você pode ofender ele, e é o que você pode fazer, entendeu? Então, software é o que você pode ofender. Então, assim, vamos lá, quer desempenho, gasta grana na parte física, é isso, acabou, beleza? Aí tem algumas opções de aplicativos, porque em segurança sempre surge novos riscos. Para isso eles têm novos sistemas. Por exemplo, bloquear meu computador. Às vezes já tem um sistema que é focado em desbloquear computador sequestrado, entendeu? E aí tu vai gastar de todo jeito. Então o melhor é você se garantir. E tem a opção móvel também, que você pode proteger os seus sistemas, entendeu? Normalmente os programas oferecem uma versão gratuita, que é a que você usa, mas sempre todo dia ele dá uma mensagenzinha: ei, a gente tem uma versão Prime. Ei, você pode pegar a versão Pro. Ei, a gente tem um sistema para outras funções, velocidade, VPN mais top, entendeu? Atualização de softwares do computador e gerenciador de senhas Pro, versão profissional, tal, né? Então, é isso, beleza, pessoal? Assim, todos os programas por cima vai ter alguma coisa parecida com isso aqui. Então, fica a dica, a orientação para vocês terem uma noção básica em cima do próprio software, porque assim, você tem o treinamento aí de noções de segurança de sistemas computacionais. Você tem que saber abrir o antivírus, instalar o antivírus, aí você já instalou ele, já coloca ele para atualizar, e aí saber abrir, saber usar, entendeu? Para escanear uma pasta, que é muito simples, abre lá uma pasta qualquer, entendeu? Botão auxiliar, o ícone do antivírus está aqui, e escanear com o antivírus, entendeu? Seja lá qual for seu antivírus. E é isso. De vez em quando tem que fazer, só que o computador vai ficar um pouquinho pesado enquanto ele estiver escaneando, então escolhe uma hora que você não estiver trabalhando no PC, ok? Às vezes tem um aviso aqui, você dá uma olhada. Então, assim, ocasionalmente é bom você fazer uma avaliação no PC, mas normalmente só do antivírus estar instalado já tá bom. Se acontecer alguma coisa, ele entra em ação imediatamente e aí já era, beleza? Agora vamos falar sobre arquivos deletados. Deixa eu puxar aqui esse material. Vamos lá. Pessoal,
Para que vocês possam entender como que funciona o esquema de recuperação de arquivos, é importante você entender como que os arquivos são salvos dentro do HD. Vocês têm aqui um HD normal, vem muito ainda nos computadores, e você tem os SSDs que são mais modernos, mais caros e normalmente tem um espaço um pouco menor, mas assim, tem de todos os tamanhos, só que é bem mais caro, né? Normalmente um computador vai vir com um de 400, às vezes 500 GB quando é muito bom. Beleza. Esse HD aqui, eu vou te mostrar como que é que o sistema organiza os arquivos dentro de um disco rígido, de um HD. Esse aqui é o disco magnético, os arquivos são salvos de forma magnética aqui dentro. Só que imagina que toda vez que você fosse ligar um computador, principalmente antigamente, que era bem lento, os recursos eram bem escassos, toda vez que você fosse ligar o computador, ele fosse analisar todos os arquivos que estão no HD, ver o espaço vazio, ver onde estão os arquivos, ia demorar absurdamente. Então, o que que eles fizeram? Eles criaram uma pasta inicial, uma parte inicial num disco que é do sistema, e essa parte inicial aqui é a tabela de arquivos, entendeu? Tudo que você salvar dentro do seu disco, ele informa que, ó, dentro desse disco foi salvo um arquivo. Pronto. É assim, é mais ou menos essa a lógica. Aí o que que acontece? Quando ia salvar um arquivo no HD, vamos supor um vídeo de 1 GB. Aí ele salvava aqui, ó, foi salvo um arquivo de 1 GB. Então esse HD que tinha 1000 GB de espaço, agora só tem 999. Então, assim, o sistema não precisava ler o HD todo para saber que tinha 999 GB de espaço e um estava ocupado. Tá, tem 1 GB no HD, mas onde? Aí dentro dessa partição ele salvava o endereço físico. Só que você não vai ter acesso ao endereço físico, porque isso aqui é uma trilha magnética, não tem condição você ter o endereço físico. Então ele fazia o quê? Dentro do sistema, este endereço físico, ele era associado a um endereço de diretório, entendeu? Então você tinha lá o seu diretório principal, a gente vai acessar o diretório principal, que é a raiz do sistema, o C2 pontos. Então você tem aqui o diretório principal é C, dentro de C, aí você vai ter o que? A pasta de usuários do sistema. Dentro de usuários de sistema, você tem todos os usuários que usam este computador. Aí dentro de usuários de sistema, você vai ter a pasta do usuário principal. Dentro dessa pasta de usuário principal tem as configurações do programa que ele usa, entendeu? As configurações particulares dele, às vezes você não consegue ver aqui, mas se você ver aqui, você vai encontrar algumas pastas que são ocultas, entendeu? E aqui é a pasta de aplicações. Então, assim, todos os aplicativos ficam salvos dentro do diretório principal na pasta de aplicativos, mas dentro de cada usuário você tem a configuração específica de cada um desses aplicativos, que muitas vezes está oculta, você não consegue ver por aqui, entendeu? Mas você consegue ver, se você liberar os arquivos ocultos, você consegue ver que vai estar por aqui em algum lugar. Beleza. E aí lá dentro você tem as pastas do usuário, que são os documentos dele, as imagens dele, os downloads dele, as músicas dele, os vídeos dele e mais algum detalhe. Tudo isso fica organizado em forma de árvore, de raiz de sistema, entendeu? Fica organizado, C2 pontos, usuário, ppp. Mas esses arquivos, eles são salvos no disco fisicamente com o endereço físico que, tipo assim, não tem como você gerenciar pelo endereço físico, entendeu? Então, assim, facilita e fica tudo registrado na pasta, fica tudo registrado no início do disco para que haja velocidade e fácil acesso. Beleza. Só que aí o que que eles fizeram? Salvaram aí um vídeo de 1 GB. Na metade do vídeo deu algum problema e foi abortado. Nisso, o arquivo ficou corrompido porque não deu para salvar tudo. Eles precisavam ter uma forma de não perder o arquivo. O que que eles fizeram? Ó, se a gente for salvar um arquivo muito grande e parar, vai dar erro, né? Então o que que a gente faz? Pega esse arquivo e divide em 1000 pedacinhos. E aí, eles salvavam o arquivo, mas dividido em fragmentos, entendeu? Então salvava um arquivo aqui, aí depois salvava outro.
Aí depois salvava outro e outro e enchia no disco. Aí lá na frente ele apagava um aqui no meio, ficava um espaço vazio aqui no meio. Como que o sistema sabia disso rápido? Porque na partição inicial do sistema, ele, na tabela de arquivos, ele informava tal arquivo está no endereço tal. Tal arquivo está no endereço tal. E aí podia ter 1 milhão de arquivos, porque era arquivo de texto mesmo, essas informações são texto. E aí todas as informações dos arquivos eram salvos aqui. E você sabia onde tinha um arquivo e onde tinha um espaço vazio. Onde tinha um arquivo e onde tinha outro espaço vazio. Não precisava ficar lendo o disco todo para saber onde tinha arquivo, onde tinha espaço vazio. Então eu sei que esse disco, por exemplo, estaria cheio, mas tem espaço em vários locais. Porque eu ia apagando aqui, apagava ali e ficava arquivos fragmentados. E aí, hoje você consegue ver através de um desfragmentador. O desfragmentador vai ler onde é que tem arquivo no disco e vai perceber qual arquivo está fragmentado, entendeu? Se você clica aqui num bloquinho desse, ele vai mostrar esse arquivo está fragmentado em não sei quantos pedaços. Porque o desfragmentador consegue ver. Aí o que, que ele faz? Ele pega todos os endereços de um arquivo, copia para a memória e depois salva no espaço vazio tudo junto. Copia para a memória, salva tudo junto. Copia para a memória, salva tudo junto. E vai deixando verdinho, vai deixando verdinho. Aí o que que acontece com tudo organizado em uma trilha só, todo mundo junto, quando o computador ia carregar o arquivo, fazia assim, vá, carregava tudo. Então o sistema ficava bem mais rápido. Por isso que muitas vezes um computador era usado por 1 ano, ficava um monte de fragmentos e a pessoa achava que tinha que formatar, quando na verdade bastava rodar um desfragmentador e o computador ficava novo e rápido, entendeu? Muito bem. E aí, o que que acontece? Infelizmente, acontecia de em algum momento um desses fragmentos ser danificado com algum dano físico. Se isso acontecesse, já era, não tinha mais como recuperar. Por quê? Porque o disco era danificado fisicamente, entendeu? E aí não dava para poder recuperar o arquivo, copiar, salvar em outro lugar. Já era. Beleza. Com essa noção, o que que o sistema fazia para ser mais rápido? Quando ia deletar um arquivo que estava aqui numa trilha, um arquivo grandão, o que que ele fazia? Ele apenas dizia, ó, tal arquivo que estava aqui foi deletado. Então não tem mais esse arquivo e essa trilha todinha, ela é uma trilha vazia. Só que o arquivo era salvo de forma magnética aqui. Isso significa que ele continuava lá, porque a informação de que ele tinha sido deletado só estava aqui, entendeu? Só estava, cadê? Só estava aqui nas informações na tabela de arquivos do sistema, mas o arquivo estava lá. Aí o que que eles fizeram? Fizeram um programa para recuperar arquivo deletado. O que que esse programa faz? Esse programa lê as trilhas uma por uma e vai descobrir, opa, tem um arquivo aqui. Tem outro arquivo aqui. Tem outro arquivo aqui que está dizendo que não tem. Aí o que que ele faz? Ele lê a tabela de arquivos e no disco inicial identifica onde tem arquivo. Se tem arquivo ali, ele não precisa ler, porque o arquivo já está ali. Ele ignora aquilo, vai ler só nos espaços vazios. Então ele pega a informação de espaço vazio e aí vai ler nos espaços vazios, entendeu? E aí ele descobre arquivos que o sistema deletou, disse que deletou, mas o arquivo está lá. E aí o que que acontece? Aí vem uma informação sinistra, sinistra mesmo, às vezes caso de Polícia Federal. Por quê? Certos clientes pedem para o técnico formatar o computador. O técnico, beleza, vou formatar e instalar o sistema. Só que o cliente tem umas coisas sinistras lá no computador, ele não quer que o técnico saiba. Então o que que o cara fala? Ó, você tem que formatar, mas eu na minha presença, então tem que ser aqui em casa e tal. Beleza. Aí o técnico já sabe que tem alguma coisa, né? Deu bandeira, não deu? Beleza. O técnico, ó, vou salvar todos os dados e formatar, certo? Aí ele, beleza, mas na minha frente. E aí não pode ver, né? Por quê? Você vai salvar os dados do seu cliente, meu amigo. Você não precisa saber o que que o cliente tem. Porque você vai lá na pasta do sistema, igual eu mostrei para vocês, acessa o usuário do cliente, que é esse aí, o único usuário que vai ter no PC provavelmente, salva tudo que tem em downloads, tudo que tem em documentos, tudo que tem em imagens, tudo que tem em música, tudo que tem em vídeos e pronto. Programa, você reinstala de novo.
Você entendeu? Você não salva as pastas de programas, entendeu? Você salva os documentos. Se esse cliente, ele for um cara mais ou menos entendido, às vezes ele tem uma pasta secreta em alguma parte do computador. Ele fala, ó, tem uma pasta que eu quero que salva. Aí ele vai dizer, essa pasta tá aqui, ou então tá aqui em C2 pontos, oculto. Não dá para você ver pasta que tá oculto, porque o sistema oculta a não ser que você venha em exibição, opções de pastas, alterar opções de pasta, e aí você procura modo de exibição, e aí você vai ter a opção de é, mostrar arquivos e pastas ocultas. Aí vai aparecer. Mas quem quer esconder vai fazer isso? Não vai, né? Ok. Aí o cliente fala, ó, tem essa pasta aqui que eu quero que salva. Entendeu? Mas, beleza, vou salvar essa pasta. Não precisa saber o que tem aqui dentro. Eu copio a pasta para um HD externo para poder formatar esse HD. Copio, aí eu formato esse HD, detono tudo, instalo o sistema, acesso o sistema e aí eu volto, eu coloco o HD externo e trago de volta a pasta que eu copiei, certo? Só que no HD externo, meu amigo, também gravou os dados, tudo que foi salvo, entendeu? Então o cara fez o backup no HD e o arquivo ficou aqui. Beleza, ele copiou a pasta para o HD do cliente de novo, mas ele não apagou aqui de forma segura. Aí o que que acontece? O técnico sabe que os arquivos estão tudo aqui. E muitas vezes algum desses técnicos pode muito bem vir aqui rodar um programa de recuperação de arquivos deletados ou apagados, entendeu? Porque ele copiou aqui, depois devolveu para o cliente, mas ele não apagou de forma segura. E aí eu vou te mostrar onde que entra o programa de arquivos deletados. Vamos lá. Aí o técnico vem e roda um recuva da vida em cima do drive que ele fez o backup, recuperando todos os arquivos. Entendeu? É um serviço que você pode oferecer. Às vezes o cliente perdeu um arquivo importante, queria recuperar esse arquivo, você pode oferecer. E a técnica de recuperar os dados, ela pode ter inclusive 32 passos. Esse é o recuo, eu vou cancelar aqui. Você vai ver em opções, advanced e aí avançado. Aqui você tem algumas técnicas de recuperar arquivos deletados de forma segura. A primeira utiliza o passo simples, entendeu? A segunda utiliza até 3 passos, a terceira utiliza 7 passos e a segunda utiliza 35 passos. Pode demorar dias, é isso mesmo. A depender do tamanho do HD, isso aqui pode demorar dias, ok? E aí o que que acontece? Vamos lá. Se existe uma técnica dessa, é porque alguém descobriu como recuperar dessa. Aí alguém criou uma técnica de deletar mais complicada entendeu? Aí outro foi lá e descobriu como recuperar esse tipo de arquivo deletado. Aí alguém foi lá e criou uma técnica de deletar mais sinistra ainda. Aí alguém foi lá e descobriu como recuperar esse tipo de arquivos. Ou seja, é possível recuperar arquivos muito bem deletados utilizando técnicas que vão até 35 passos. Então, assim, é muita tecnologia. Imagina o nível desses caras. Então, arquivinho que foi deletado de forma fácil, ou arquivo que foi só recortado, Ctrl X, Ctrl V, nessa recorta aqui, cola ali, ele some do seu HD, vai aparecer lá espaço vazio, mas o arquivo, na verdade, ele foi salvo de forma magnética no disco, ele continua lá, entendeu? De forma magnética, de forma física, só que na tabela de arquivos do sistema está informando que esse arquivo foi deletado, mas ele está aqui como espaço vazio. Se você salvar, o sistema vai salvar em cima dele. Salvou um arquivo em cima dele, aí praticamente já era. Eu não sei explicar para você como que os caras conseguem recuperar um arquivo deletado com um esquema de 35 passos. Eu não faço a mínima ideia. Para mim é o nível magia negra do sistema, igual os caras quando ia fazer overclock do sistema, quebrando o pino do processador, fazendo uns esquema mó louco lá que a galera em tecnologia chama do nível magia negra, porque tipo
Uma pessoa normal não vai fazer um negócio desse, entendeu? Então, assim, se você tem arquivos que precisam ser deletados de forma segura, você tem que utilizar o esquema de deletar de forma segura. É o que o antivírus estava oferecendo. Mais atrás a gente viu a Vira oferecendo triturador de arquivos. Está falando de deletar o arquivo de forma segura. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que o sistema ele cria partições específicas, entendeu? Você tem o seu drive, mas antes o sistema criou uma partição para informações, que são informações de estrutura, infraestrutura do sistema e outras informações específicas do sistema. E é mais ou menos essa noção que vocês precisam ter de que o sistema ele controla toda a posição dos arquivos para poder ter agilidade e velocidade. É isso aí. Aí um SSD teoricamente não precisa desfragmentar, por quê? Porque ele é um disco de memória flash, ele não é um disco magnético. Então tanto faz se os arquivos estão, se você tem uma tabela de arquivos, um tá aqui, o outro tá ali, não faz diferença, ele acessa todos praticamente ao mesmo tempo, entendeu? Então, disco SSD não precisa você desfragmentar. Nada como uma conduta segura. Se você ficar acessando certos endereços, uma hora você vai dar de cara com uma nova técnica de invasão. E a técnica mais simples de todas não é nem invadir, é pedir para você passar o acesso, entendeu? Então os caras fazem o quê? Vai lá no site, copia o site do banco, copia lá o site do banco, bonitinho, registra um domínio com um nome com o nome Bradesco, inventa lá, copia o site todinho, só que, ou seja, um nome parecido, Bradesco 2, alguma coisa parecida. Você olha assim meio de lado assim, parece que você tá no endereço certo, certo? E aí todo o resto é copiado, eles copiam tudo para você fazer o quê? Logar, entendeu? Aí você vai entrar com sua senha, só que na verdade você não tá no site do banco original, entendeu? Você tá no, numa cópia. E aí no que você entrar com sua senha vai dar meio que errado. Aí você, não, que estranho, eu tenho certeza que minha conta tá certa. Aí você de novo Pan, aí entra, aí beleza. O que que vai acontecer? O cara tem certeza que você digitou a senha certa porque você colocou duas vezes. Aí no tempo que você leva para perceber que tem alguma coisa errada, esse cara já acessou sua conta, entendeu? Então assim, é um monte os caras criam várias formas para poder tentar vencer as barreiras de segurança. Só que o banco também tem os caras que trabalham para ele que tá tentando invadir ele para descobrir falha de segurança antes dos hackers. E aí, quando os caras descobrem essa falha, é tipo, eles ganham um prêmio, entendeu? Então, muitas vezes, quando o banco pega um hacker, mesmo, a depender do hacker que ele pegar, o cara passa a trabalhar pro banco, você entendeu? Ué, chama o cara pra trabalhar aqui, paga bem pra ele, por que que ele vai arriscar ser preso por causa de um dinheiro que ele vai perder? E aí é isso. Então, o banco já traz o cara pra junto, entendeu? Inclusive teve um que arrancou uma grana de muita gente. Isso quando o banco não é roubado pelos próprios funcionários, entendeu? Teve um que tirava 5 centavos de cada conta todo mês. O cara tava milionário. Aí depois foi descobrir como é que esse cara tá milionário trabalhando com salário, sei lá, 7 mil, 12 mil, entendeu? Ou um saláriozinho maior, mas não dá pro cara ficar milionário. Aí foi descobrir, o cara tava tirando 5 centavos de cada conta do banco, não do Bradesco, beleza? Quer dizer, não sei se foi também, né, do Bradesco. Enfim, e teve outro lá que arrancou uma grana. E aí, quando o banco foi pegar, ele falou assim: tipo assim, só da notícia espalhar as ações suas vai perder milhões. Então, por que não fala que eu sou um funcionário do banco e me paga bem? Eu faço o relatório da vulnerabilidade, a gente lança o artigo com meu nome, tudo certinho, todo mundo vai saber que eu sou um funcionário do banco, peguei uma vulnerabilidade, a gente manda o relatório para os outros bancos primeiro, depois eu publico, entendeu? E aí eu ainda fico famoso. E o banco evita de tomar um pau, porque por mais que o banco tenha seguro, o seguro vai cobrir o roubo. O roubo foi lá, sei lá, 1 milhão. Mas você acha que o banco vai perder só isso? Se as ações dele cair, vai perder muito mais. E, então, fora que muitos acionistas vão falar o que eu vou ficar nesse banco, tem uma vulnerabilidade aqui, deixa eu trazer meu dinheiro para um lugar mais seguro. Hoje em dia,
Quer dizer, no Brasil a ideia deles é ter poucos bancos para você não ter muita opção, né? Mas enfim, aí fora não. Deu um vacilo, meu irmão, perde mesmo. Nos Estados Unidos são, sei lá, 20 mil bancos. Então o negócio tem que funcionar lá, senão é problema. O primeiro acesso que a gente vai fazer vai ser pelo Wi-Fi, só para você não precisar usar cabo de conexão. Você vai utilizar esse gestor de arquivos. Nas opções dele você vai ver lá o gestor remoto em redes. Aí ele vai pedir para você ativar essa conexão e quando você ativar, ele vai te dar um endereço, um pequeno endereço. Esse endereço você acessa aí do seu computador. O computador precisa estar na mesma rede Wi-Fi. Acessou esse endereço, você vai estar dentro do seu celular, vai poder fazer a puxar arquivos ou salvar arquivos lá dentro normalmente. Você tem que acessar do seu Explorer, não é do seu navegador não. Só abrir aí meus documentos e colocar o endereço em cima. E outro recurso interessante é analisar o tamanho das pastas para você identificar pastas que estão grandes demais, como WhatsApp e vídeos, e fazer uma limpeza mais eficiente. Beleza, vamos rastrear um aparelho que está conectado à minha conta Google. Basicamente, para você rastrear seu celular, você vem no Google, acessa a sua conta, você vai em opções do Google, aqui mesmo, clica em conta, espera um pouquinho. Quando a sua conta carregar, você vem em dispositivos. Você já vai encontrar aí os dispositivos que estão logados na sua conta, computadores, smartphones ou aparelhos TV Box. Aqui eu sei que o meu celular é esse aqui. Eu vou clicar nele. Aí já tem o botão encontrar dispositivos. Inclusive fala que estava online há 5 minutos. Ele vai tentar achar o meu dispositivo, certo? Já achou o dispositivo, mas aí eu vou complicar. Vou desligar aqui a internet e o acesso. Vou atualizar. Então ele não tem nem internet e a localização está desativada. Ele não vai encontrar o aparelho. Por isso que você vai sair de casa, é importante para você, então verifica se a localização está ativada e se tem internet, entendeu? Pode ser que ele se conecte a alguma rede Wi-Fi se você não tiver internet no chip, então vai ser uma questão de sorte mesmo, entendeu? Mas tem a internet no chip, vou ligar a internet. Aí ele tem a opção de você tocar um som para você achar ele e tem a opção de você proteger o dispositivo, que aí ele vai meio que colocar uma mensagem na tela. E aí eu coloquei uma mensagem bem assim para um amigo que me ligou pedindo ajuda. Aí eu coloquei assim, ó, já achei, só devolvo. Mas eu não tinha achado coisa nenhuma, entendeu? Ele estava desconectado. Aí quando o cara ligou o celular, ele estava com internet no chip, aí sim, já entrou a mensagem automaticamente. Já achei, só devolva. Aí o cara pegou e largou o celular no canto da empresa lá, porque foi o colega do rapaz que roubou o celular dele, entendeu? Na lógico, ele não sabe quem, mas porque o cara largou o celular lá, mas pelo menos recuperou, né? Então, vamos tocar um som, porque ainda não tem a localização, mas tá com internet, entendeu? Eu já tenho contato com ele. Tá tocando. Localizador, agora. Pronto, maravilha. E agora parar o som. Se eu proteger, ele vai bloquear o dispositivo e vai deixar uma mensagem na tela. E se for alguma coisa muito, muito séria, muito importante, eu posso fazer a redefinição de fábrica. Vai tudo pro pau, beleza? Eu vou ligar a localização aqui. Localização ativada. Rapidamente ele já achou onde que o aparelho tá. Prontinho, tá resolvido. É assim que você rastreia um dispositivo através da sua conta Google, beleza? Então, lembre-se, mantenha sua senha e seu e-mail anotados em algum caderninho na sua casa, entendeu? Nível de bateria, conectado pela TIM, tal, tal, tal. Mantenha tudo isso anotadinho. Já mantenha, inclusive,
Essa página nem tanto, vocês já sabem entrar aqui por aqui, né, tá muito fácil e tal, porque a depender disso você já podia deixar pronta aí, já no jeito a página. E fique de olho se tem alguma coisa, algum dispositivo estranho conectado à sua conta, entendeu? Conheça todos os seus dispositivos, beleza? Então é isso, pessoal. A questão das boas práticas, que é a terceira dimensão da segurança, é você, por exemplo, colocar uma pessoa que tenha noção daquilo para trabalhar dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Aí você coloca uma pessoa que não sabe o que está fazendo ou que está sem noção nenhuma, entendeu? Você arrisca o sistema. Então, pegar uma pessoa que já tem uma noção de segurança de sistemas já é bem mais tranquilo, entendeu? Já fica melhor para a empresa. Então, assim, são normas de educação elementar que a gente precisa praticar em qualquer situação. E se você não percebeu, essa frase é do professor Girafales. Muito bem, pessoal. Esse é o nosso treinamento de segurança de sistemas computacionais. Revisem ele, refaçam ele e estejam preparados para lidar com qualquer situação de segurança específicas. Inclusive, façam um curso de informática básica que a gente já lançou, porque ele tem mais algumas orientações que vão contribuir aí com vocês dentro da área de segurança de sistemas também, tá bom? Pronto, muito obrigado. Façam um bom uso de todo esse conhecimento. Valeu!